Bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo nessa terça-feira de carnaval, dia 1º de março, memória da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, véspera do Tempo Santo da Quaresma. O programa Eu Creio, Nós Cremos está ao vivo. Como hoje é feriado, nós não estamos ao vivo direto do estúdio, na RCO, na Rádio Católica de Osasco, mas mesmo assim nós mantivemos a nossa catequese. À noite, a programação da rádio segue normal, né? Amanhã volta no estúdio normalmente, mas agora na parte da manhã nós não estamos no estúdio, visto que é feriado. Ainda assim estamos aqui, pedimos a você que curta, compartilhe, que divulgue. O programa Eu Creio, Nós Cremos está ao vivo, não é estreia, tá bom? Nós não estamos em gravação, o programa está ao vivo. Nós não temos hoje a apresentação via YouTube e nem pelos aplicativos, porque como nós não estamos direto do estúdio, então o padre está apresentando direto de casa. Nós só conseguimos a conexão via Facebook. Mas pedimos a você que nos ajude, que colabore conosco, colabore com a Rádio Católica de Osasco, mande a notificação, mande o link, compartilhe. Nós estamos ao vivo às vésperas da Quaresma, continuando aí a nossa catequese a respeito dos pecados capitais. Também vamos falar um pouquinho sobre o jejum e a abstinência, nos preparando de verdade para esse tempo santo do Senhor que iniciar-se-á no dia de amanhã. Já vamos entrando nesse clima de oração e de penitência, e a memória que a Igreja no Brasil celebra no dia de hoje, que é a memória da Sagrada Face, ela já nos proporciona a graça de poder entrar nesse clima, nessa espiritualidade do tempo santo da paixão do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então peço a você, colabore conosco, colabore com a Rádio Católica, colabore com o nosso programa, curta e compartilhe. Quem compartilha, evangeliza. E quanto mais você curte, mais você aumenta o alcance da nossa página. Hoje tratando especialmente de um pecado muito peculiar e muito próximo a todos nós, que é o pecado da inveja, que ele se esconde de maneira muito sorrateira em atitudes que às vezes a gente nem percebe. Hoje, na semana retrasada, nós começamos as nossas catequeses sobre justamente os pecados capitais, e no dia de hoje nós vamos continuar. Tratamos sobre o pecado da soberba, hoje vamos para o pecado da inveja, para o vício da inveja. Bom dia, Dona Maria Lúcia da Catedral, Deus te abençoe, Dona Lúcia. Bom dia, Isabel Perim. Bom dia, Vânia Campos, lá de Biúna, grande amiga, Deus te abençoe. Janete Souza, Deus te abençoe também. Somos em 15 pessoas, o programa entrou ao vivo agora há pouco, então é comum que demore aí um pouquinho para que as notificações de ao vivo possam chegar aos irmãos. Vamos dar início então, meus queridos irmãos, ao nosso programa. Peço a você, curta, compartilhe, mande adiante para que mais pessoas possam assistir conosco. Irmã Letícia Pérez está ao vivo. Deus abençoe, sua bênção, uma alegria tê-la aqui conosco. Reze por nós, reze pelo nosso programa. A Isabel Perim coloca aí a vida do Padre Rodrigo Souza. Padre Rodrigo, que é vigário aqui da Catedral Santo Antônio, portanto é meu irmão também de paróquia, meu irmão no sacerdócio. Um abraço ao Padre Rodrigo, apresentador da Rádio Católica de Osasco, do programa A Doutrina é uma Luz, sempre às terças-feiras, às 21 horas. Hoje a nossa saudação, nosso carinho, nossas orações e, acima de tudo, o nosso desejo de muitas bênçãos de Deus, muita felicidade e muita saúde para Ele. Começamos um novo mês, mês de março, mês muito abençoado, mês de São José, mês do glorioso São José, dia 19, nós celebraremos a grande solenidade do padroeiro universal da Igreja, padroeiro das famílias, padroeiro das vocações sacerdotais, também do nosso seminário. Entregamos na presença de Deus todo esse mês que hoje se inicia. Sempre quando um novo mês se inicia, a Divina Providência nos concede a graça de termos mais uma oportunidade para sermos pessoas melhores, para podermos corrigir os vícios, as faltas do mês anterior. É sempre uma nova oportunidade de podermos crescer. Por isso nós entregamos hoje nas mãos de Deus esse mês de março, desde já também esse tempo santo da Quaresma, que vai se iniciar no dia de amanhã. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa oração inicial para começarmos a nossa catequese. Nós celebramos hoje a memória da Sagrada Face. Muitas pessoas me perguntaram assim:
Padre, muita gente não conhece, muita gente não sabe que hoje é a memória da Sagrada Face. Dei até os avisos lá na paróquia, na catedral, que hoje nós celebraríamos a missa da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. E muita gente perguntou, nunca tinha visto, padre, que interessante, né? Nem sabia que na terça-feira de Carnaval se celebrava a memória da Sagrada Face de Nosso Senhor. Celebrar a Sagrada Face é celebrar um mistério de Jesus Cristo relacionado à sua paixão. E particularmente nós honramos hoje a face ensanguentada do Senhor, face amorosa, face misericordiosa, cujo olhar liberta. O olhar misericordioso da face ensanguentada de Cristo libertou o apóstolo Pedro de todo medo. São Pedro negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, inclusive esse é o evangelho próprio da missa da Sagrada Face que nós usamos hoje. São Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Judas Iscariotes traiu o Senhor. E o olhar de Cristo libertou Pedro do medo e da vergonha e proporcionou a Pedro a graça de que não fugisse, mas a graça de que, através daquele olhar misericordioso de Cristo, ele fosse a primeira testemunha da ressurreição. Apesar da sua fraqueza, apesar das vicissitudes que estavam ao redor de São Pedro apóstolo se permitiu olhar pela face misericordiosa e ensanguentada de Cristo. É diferente de Judas. Judas, diante do seu pecado, Judas se desespera. O grande pecado de Judas Iscariotes não foi ter traído a Jesus. O pecado de Judas Iscariotes é o chamado pecado contra o Espírito Santo. O pecado de se desesperar da misericórdia divina, como se a misericórdia de Deus não pudesse mais dar jeito. A face misericordiosa de Cristo, quando voltada para nós, ela tem o poder de nos libertar dos nossos medos, nossas angústias e nossos pecados. Como São Pedro, que no dia de hoje todos nós possamos nos permitir olhar pela face amorosa e misericordiosa do Senhor. São João 23, no ano de 1959, deu ao Brasil o privilégio de celebrar sempre a memória da Sagrada Face de Jesus, sempre às terças-feiras de Carnaval, como um desagravo pelos inúmeros pecados com que o Senhor Jesus é acometido, particularmente nestes dias. Santa Faustina Kowalska recebeu de Jesus misericordioso a revelação de que o seu coração era especialmente machucado, ultrajado, a sua paixão era especialmente renovada pelos pecados pesados que a humanidade se entregava nos dias de Carnaval. A celebração de hoje, de certa forma, como o padre disse no início do programa, a celebração de hoje, ela já serve como um antepêndio, como um preâmbulo para nos inserir no clima penitencial do tempo santo da Quaresma. A cor vermelha, cor própria dos mistérios da paixão, cor própria do sangue de Jesus, usada nas celebrações relacionadas à paixão ou as celebrações relacionadas ao Espírito ou ainda ao martírio. A cor vermelha de hoje nos recorda disso. Nós aposentamos, no caso, quem vai rezar, quem vai celebrar a Sagrada Face hoje, aposentou o verde ontem, voltando a usar apenas em junho, ao final do tempo pascal. Hoje nós usamos a cor vermelha justamente nos lembrando, recordando um mistério da paixão do Senhor. Ele mesmo prometeu em várias revelações a Irmã Maria de São Pedro, lá na década de 50, se me falha a memória, e depois em aparições a Beata Maria Pierina, Madre Maria Pierina. O Senhor Jesus apareceu para ela pedindo que a sua Sagrada Face fosse reparada, fosse reparada justamente na terça-feira de Carnaval, aí nesse dia que antecede a quarta-feira de cinzas, já como um preâmbulo daquilo que nós vamos ter nos próximos 40 dias. Então, nós desejamos hoje desagravar a Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, reparar a Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que, contemplando a sua face ensanguentada, cheia de amor por nós, todos nós possamos viver bem e ter aí uma santa Quaresma. A jaculatória relacionada à Sagrada Face é a seguinte: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa face e a vossa salvação nos concedei. Aí onde você estiver, repita com o Padre: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa face e a vossa salvação nos concedei. Que o Senhor nos mostre a sua face misericordiosa e que o seu olhar amoroso e libertador nos defenda de todo mal, nos defenda do pecado,
nos dê a graça de nos levantarmos dos nossos vícios. Peço a só vocês, antes da gente continuar a nossa oração, que vocês deem um respaldo aqui para o Padre. A conexão está travando, a transmissão está travando, ou vocês estão conseguindo acompanhar normalmente? Algumas pessoas estão dizendo que está travando, outras pessoas estão dizendo que está normal. Então, talvez seja interessante entrar e sair da live, né? Mas aí vocês dão um respaldo para o Padre. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, para que faça brilhar sobre nós a face do Senhor e abra o nosso coração, para que o olhar misericordioso de Cristo sobre os nossos pecados, né, possa nos dar a graça de nos levantarmos dele, de lutarmos contra eles e também lutarmos contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa face, e a vossa salvação nos concedei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a maioria falou que está tudo normal, então a gente continua a nossa transmissão. Apresentar de casa às vezes é assim, né? Graças a Deus a internet não caiu ainda e também as obras na vizinhança não atrapalharam a nossa transmissão. Bom, meus irmãos, amanhã é quarta-feira de cinzas. Com a quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo santo da Quaresma. São 40 dias em que o Espírito Santo de Deus conduz a esposa de Cristo, que é a igreja, para o seu deserto anual. O número 40 é simbólico e muito significativo na Sagrada Escritura. Relembra os 40 dias que o Senhor Jesus passou no deserto, sendo tentado, e também relembra os 40 anos em que o povo de Deus caminhou rumo à terra prometida, saindo ali e fugindo do Egito, para caminhar em direção à terra prometida. 40 dias e 40 noites foi o tempo do dilúvio, em que através da água renovadora, o Senhor renovou toda a criação, antes marcada e manchada pelo pecado. A arca de Noé, feita de madeira, que no meio do dilúvio salva e sustenta todos aqueles que estão dentro dela, é uma prefiguração da madeira da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que por ela forem salvos são protegidos. Então, o número 40 é muito simbólico. Entramos então na 40ª, 40 dias de penitência severa, de penitência pesada, 40 dias em que o nosso roxo usado a partir de amanhã é diferente do roxo do Advento. Mas, padre, por que no Advento e na Quaresma se usa a cor roxa? É a cor similar, mas o sentido é diferente. A cor é similar, mas o sentido é outro. O roxo do Advento é um roxo de vigilância, um roxo de espera, enquanto que o roxo do tempo da Quaresma é um roxo de penitência. Nós somos convidados por Deus, uma vez mais, através do tripé, porque são 3 colunas que sustentam a espiritualidade da Quaresma. A penitência, o jejum e a esmola, ou caridade. Através dessas 3 obras, nós somos convidados por Deus a permitir verdadeiramente que o Espírito do Senhor promova dentro do nosso coração uma grande renovação. No dia do nosso batismo, nós fomos marcados pelo céu como pertencentes a Deus. Santo Agostinho dizia que nós fomos marcados no dia do batismo pelos selos Domini, selo do Senhor. De maneira que o Espírito de Deus estará sempre trabalhando dentro de nós para nos fazer de fato conformes à imagem de Cristo, para que o Eterno Pai olhe para nós e veja em nós outros Cristos. Por isso que no tempo da Quaresma, nós somos convidados a, na docilidade do Espírito, permitir que o mesmo Espírito de Deus faça uma grande limpeza, uma grande faxina interior do nosso coração, expurgando, estipando para longe aquilo que não é condizente ao nome de cristãos. E aí vai também a nossa abertura e a nossa humildade. Eu dizia domingo nas minhas homilias que a providência de Deus foi de fato muito generosa com o Evangelho, com a liturgia da palavra como um todo, não apenas o Evangelho, com a liturgia da palavra como um todo que nos foi oferecida no domingo passado. A liturgia da palavra de domingo, o 8º domingo do tempo comum,
ela nos proporcionou a graça de uma reflexão muito severa e muito bonita nos dias que antecediam a Quaresma. Nós ainda estamos à luz da liturgia da palavra de domingo passado, e era uma liturgia muito propícia. Os textos eram muito ricos, justamente para que a gente já pudesse ir se preparando para a Quaresma. Na primeira leitura, nós escutamos o livro do Eclesiástico, onde nos era ensinado o seguinte: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, porque é no falar que o homem se revela. E o Senhor Jesus Cristo, concluindo o sermão da planície, no Evangelho segundo São Lucas, concluía a sua pregação dizendo: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se a gente quer conhecer de verdade uma pessoa, esperemos essa pessoa abrir a boca. A boca mostra aquilo que está dentro do coração. Pelo falar de alguém, nós conhecemos suas ambições, nós conhecemos sua verdade ou sua falsidade. Pelo falar de alguém, nós conhecemos os seus sonhos, os seus projetos, os seus valores. A boca fala o que o coração está cheio. Se amanhã entra a Quaresma, se amanhã começa o tempo santo da Quaresma, o nosso coração tem sido cheio do quê? O nosso coração está no Senhor, nosso coração está cheio da palavra de Deus. O tempo da Quaresma é um tempo para voltarmos ao Senhor o nosso coração e pedirmos a Ele que nos dê um coração novo, um coração renovado, que Ele quebre em nós o coração de pedra e coloque dentro do nosso peito um coração de carne. Os textos litúrgicos da missa de amanhã, de quarta-feira de cinzas, serão muito ricos em pedir isso a Deus, para arrancar do peito o coração de pedra e dar a todos nós um coração de carne, um coração que seja vivificado, um coração que seja tocado verdadeiramente pelo Espírito de Deus. Então nós estamos aí na ótica dessa liturgia da palavra. Se a boca fala aquilo que o coração está cheio, o que a nossa boca tem pronunciado? Do que o nosso coração tem se enchido? O coração é uma terra onde só o Espírito de Deus anda por dentro. Ao mesmo tempo que o coração, ele é uma porta que só pode ser aberta por dentro. Ninguém consegue abrir o nosso coração de fora para dentro. Mas o coração é uma porta que se abre de dentro para fora. Logo, para que alguma coisa ou alguém possa entrar, quem tem que abrir sou eu e você. Somos nós que abrimos. E aí fica para nós essa reflexão. Nós temos aberto a porta do nosso coração para quê? Para que sentimentos, para que pessoas? Nós temos dado espaço à palavra do Senhor. Foram 3 domingos em que o Senhor Jesus, fazendo o chamado Sermão da Planície, ele foi nos tecendo uma série de catequeses. Há 15 dias atrás, no Evangelho, o Senhor dizia: bem-aventurados os pobres, bem-aventurado quem depende de Deus, porque deles é o reino dos céus. Há 8 dias, o Senhor dizia: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos odeiam. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam. E no domingo passado, como um resumo disso tudo, o Senhor terminou dizendo: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se vocês escutaram o que eu disse, a boca de vocês vai falar aquilo que entrou no coração. E aí nós somos todos impelidos pelo Espírito a refletir justamente sobre isso, né? Quem tem encontrado espaço no nosso coração? É a palavra de Deus? A nossa boca tem falado o quê? Nossa vida tem transmitido o quê? Olhemos para nós, de fato permitamos, façamos uma santa quaresma. Aí à luz do jejum, da oração e da caridade ou da esmola. É o chamado tripé quaresmal. Quaresma sem essas 3 coisas não adianta. Quaresma sem essas 3 coisas proporciona que nós cheguemos ao fim dela exatamente da mesma maneira como nós entramos. Então nós somos todos levados pelo Espírito a fazer esse verdadeiro exame. Falando um pouquinho a respeito do jejum e da abstinência, amanhã é dia de jejum e abstinência. E, portanto, no que consiste o jejum? Das 3 refeições do dia, cada fiel é chamado a escolher uma refeição para fazê-la por completo. Vamos supor, você vai almoçar? Ok, faça o almoço completo, mas não vai bater uma pratada, entendeu? Encher lá uma marmita, colocar toda a comida do mundo dentro do seu prato para descontar o jejum do resto do dia. Amanhã tem que comer com contenção, obviamente. Não adianta nada escolher uma das 3 refeições e na refeição principal a gente bater uma pratada e tá cheio o bucho pro resto do dia. Isso não é jejum, né? De todas as 3 refeições se escolhe uma refeição, comendo-se, obviamente, uma quantidade muito menor da que se comeria todos os dias.
E as outras duas refeições, vamos supor, o café da manhã e o jantar, corta-se pela metade, de maneira que somadas as duas não totalizem uma refeição inteira. Se você toma no café da manhã um pão e um cafezinho, come metade de uma fatia de pão e um cafezinho. E no jantar, ao invés de comer comida de verdade, né, como uma fruta, substitui por um caldo de legumes, nada muito sólido e nada que preencha muito. Um santo da igreja dizia, cada vez que a gente se levanta da mesa, nós devemos levantar-nos sentindo que faltou alguma coisa. Se nós levantamos plenamente fartos e saciados, então nós não conseguimos lutar contra os nossos sentidos e nós não conseguimos lutar contra o vício da gula especialmente. Nós não podemos levantar da mesa glutões, fartos, saciados, né? Tem um ditado popular horroroso que fala assim, comi igual um padre. Coitado dos padres, né? Às vezes a gente mal encontra tempo para comer. Tem gente que fala, nas novelas da Globo às vezes usa esse ditado. A pessoa morre de comer, morre, come, levanta da mesa falando que comeu igual um padre ou comeu igual um bispo. Coitado de nós, né? Às vezes nem para beber água dá tempo. Às vezes o tempo que sobra é tomar a água que o acólito nos traz durante a liturgia da palavra. A gente tem que se levantar da mesa sentindo que faltou alguma coisa. Seja no tempo da quaresma, seja fora dele, não se pode levantar da mesa, não é correto levantar da mesa glutão, cheio, se arrastando. Alguma coisa tem que ter ficado faltando, justamente para que a gente possa aprender a conter os nossos sentidos. E não descontar na gula, não descontar na boca, outras áreas aí da nossa vida que estejam precisando de equilíbrio. Então, o jejum consiste justamente nisso. De 3 refeições, você escolhe uma refeição para fazê-la por inteiro. E as outras 2 refeições, cortadas pela metade, não totalizem uma refeição inteira. A abstinência consiste na abstinência de carne, na carne de animais de sangue quente. Carne de aves, carne bovina e carne suína. Não se come carne de animal de sangue quente amanhã. Padre, e os caldos dessa carne são permitidos? Não. Também não. Nem os caldos das carnes de animais de sangue quente são permitidos no dia de amanhã. Tem gente que às vezes quer dar um truque na igreja. Tem criança pequena, já escutei criança, adolescente, chega e fala assim, padre, mas comi presunto, comi salsicha, que minha mãe disse que não é carne. Pera lá. Os processados também consistem em carne. É feito do quê? De papel que não é, né? É carne. Linguiça, salsicha. São feitas de miúdos, de bois e de porcos. Então, os alimentos processados também consistem em carne. Então, a salsicha, a linguiça, a mortadela, o presunto, tudo isso são chamados processados. Os processados também são carne. Então, ou se troca pela carne de peixe, que é a chamada carne branca, ou por outra coisa, por verduras, por legumes, por ovos, por sardinha, como eu havia dito. Também é louvável o costume de que as quartas e as sextas-feiras da quaresma se abstenha de carne. Toda sexta-feira é dia de penitência. Toda sexta-feira do ano, a não ser que se caia uma solenidade no dia, mas toda sexta-feira do ano é dia de penitência, conforme ensina o Código de Direito Canônico. Em toda sexta-feira do ano, os fiéis são chamados a absterem-se de carne. Porém, às sextas-feiras, quem não se abster de carne pode comutar, pode trocar a penitência, né, por outra coisa. Pode trocar a penitência nas sextas-feiras do ano. Pode-se trocar a penitência da carne por uma obra de misericórdia, pelo exercício da via sacra, enfim. Mas, habitualmente, o que diz o Código Canônico? Toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne e dia de penitência. É louvável, como o padre está dizendo, é um costume antigo que as quartas e sextas da quaresma não se coma carne. Na quarta-feira, fazendo memória, a traição de Judas Iscariotes, você sabia disso? Às quartas-feiras da quaresma existe uma tradição, uma devoção, ninguém é obrigado, mas é por devoção, às quartas-feiras da quaresma não se ingerir carne, fazendo memória, fazendo penitência, em decorrência do fato de numa quarta-feira ter acontecido a traição de Judas Iscariotes. E às sextas-feiras, por ser o dia da paixão do Senhor. Então está aí uma tradição bonita e antiga de não comer carne. Eu mesmo não como, nem nas quartas e nem nas sextas-feiras do tempo da quaresma.
Camila Santana está dizendo aqui, já vi gente comendo omelete com queijo e presunto e dizer que não é carne. Se colocar presunto é carne. Ah, uma vez eu era seminarista, e aí fui almoçar numa casa na quarta-feira de cinzas, e estava lá uma família extremamente católica, fazendo massa, colocando presunto e queijo. Olha, eu me abstive de comer, né? Porque não se pode comer presunto. Gente, amanhã também uma coisa, é dia de contenção, né? Amanhã não é dia de postar foto em Facebook comendo 5 quilos de peixe em restaurante. Ah, mas eu não estou comendo carne vermelha. Ele está comendo 5 quilos de peixe? Come lacação, come merluza, come salmão, come sardinha, come atum, come o mar inteiro. Né? Não adianta nada. Aí o jejum vai para o beleléu. Como dizia São João Crisóstomo, jejum sem oração não passa de dieta. Então, se a gente vai comer amanhã, mas não vai comer carne, vai comer carne de animal de sangue quente, mas aí vamos trocar para comer carne de peixe, então também não é para comer o mar inteiro. Tenhamos a justa medida aí para não sentar o pé na jaca e acabar quebrando todo o jejum quaresmal em uma única refeição. Então, omelete. Se vai fazer omelete amanhã, não ponha presunto. Se vai comer peixe amanhã, com contenção, não vai comer o mar inteiro. A dona Perpétua falou assim, aconteceu comigo, fui em uma casa, tinha carne, eu não comi. E a Camila, amanhã não é dia de comer igual um desesperado. Pois é, não é porque a gente vai fazer só uma refeição que vai descontar o dia inteiro nessa refeição. Entre as refeições, não é permitido dar uma beliscada. Né? Já escutou esse termo, uma beliscada? Vou dar uma beliscada, padre. Vou beliscar um bolo, vou beliscar uma fruta, vou beliscar ali um biscoito, vou beliscar um doce. Entre as 3 refeições principais do dia, no dia de amanhã não se pode comer nada. Só está dispensado disso quem for portador de doenças, de enfermidades, particularmente enfermidades crônicas, vamos supor. Pessoas que tenham enfermidades que acabe gerando para elas o fato de precisarem comer de 3 em 3 horas. Quem tem diabetes, por exemplo, que não pode ficar num jejum intermitente, comendo, vamos supor, 8 da manhã, depois só meio-dia e depois 6 da tarde. Pessoas que são portadoras de doenças especiais, de doenças crônicas, e também pessoas que trabalham exaustivamente com força física ou mental, uma pessoa que, por exemplo, um pedreiro que precisa da força física, não tem como ele jejuar. E nesses casos a igreja dá a dispensa para que a pessoa possa comer. E aí troca-se a penitência, troca-se o jejum por uma outra obra de misericórdia. Só para quem tenha necessidades especiais, seja portador de doença, ou para quem trabalhe exaustivamente fazendo força física e precise aí do sustento. Água e remédios não quebram o jejum, tá bom? Água e remédios não quebram o jejum entre essas 3 refeições. Água se pode tomar à vontade e remédio, obviamente, também não quebra o jejum. A dona Carmen Lúcia colocou aqui, assim, eu faço assim, padre, sou diabética e tomo insulina em bomba. Aí troca o jejum por uma outra coisa, oferta-se alimento aos pobres, oferta-se, faz-se aí um tipo de exercício piedoso, vamos supor, não vai poder fazer o jejum amanhã, reza uma via sacra, cada um sabe de si, cada um tem que ter o discernimento para trocar o seu jejum aí por uma outra coisa. Então, são as três colunas da quaresma: jejum, oração e caridade. O jejum, como vai dizer São João Crisóstomo, precisa sempre ser oferecido a Deus em uma intenção. Não adianta se abster da comida, mas não mudar nada no coração. Jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é dieta, viu? Dizia São João Crisóstomo, jejua de não dizer nada que faça mal ao outro. De que adianta não comer carne se devoras o teu irmão? O evangelho de amanhã vai dizer na missa, né? Quando jejuardes, não deveis desfigurar o rosto, ficar aquela cara feia, né? Para dizer para as pessoas, estou jejuando. Ou para que alguém passe e veja, nossa, fulano está jejuando, como fulano é piedoso, com aquela cara, né? Branco, anêmico, aquela cara de cachorro caiu do caminhão da mudança, aquela cara de Maria Madalena na Sexta-feira Santa. A pessoa passar e falar assim, ai, que piedosa, está jejuando. Jesus disse no Evangelho de amanhã, né? Não tem que sair falando para todo mundo o nosso jejum, nós não precisamos dizer a todo mundo a nossa penitência e não precisamos dizer a todo mundo o nosso jejum. Jesus disse, nosso Senhor, o teu Pai que está no oculto te dará a recompensa.
É você e Deus. Então não diga para todo mundo sua penitência, não diga para todo mundo que você está jejuando, é você e Deus. Se a gente sair espalhando por aí, como vai dizer Jesus, para sermos vistos pelos outros, nossa penitência não tem efeito nenhum. Então, se vamos oferecer um jejum e oferecer uma penitência, que seja por um propósito e que não saiamos dizendo a todo mundo. Então, ofereça por um propósito, Senhor. Eu te ofereço esse jejum, te ofereço essa penitência pela santificação do meu casamento. Eu ofereço ao Senhor Jesus esse jejum pela santificação da minha língua. Eu ofereço esse jejum para que o Senhor me ajude a vencer o vício do tabagismo. Eu ofereço esse jejum para que o Senhor me ajude a vencer o vício do alcoolismo. Eu ofereço esse jejum em favor dos meus filhos para que eles possam vir para o caminho de Deus, voltar-se para a igreja. Eu ofereço a Deus esse jejum em tal intenção. Então, sempre se oferece a Deus o jejum com um propósito. Bom, a gente vai rezar o terço. Não se começa o terço sem antes fazer o oferecimento. Sempre tem que oferecer em alguma intenção. Sempre tem que oferecer em algum propósito. Então, amanhã, começando a quaresma, não só no dia de amanhã, né? Hoje já, na véspera. Na véspera de começarmos o tempo da quaresma, já pense em que penitência você vai fazer. Que tipo de penitência, para qual causa você vai oferecer, para qual propósito na sua vida você vai oferecer a sua penitência, o seu jejum. Existem as penitências gastronômicas que são muito... Inclusive, a nossa diocese postou no seu perfil algumas dicas que o padre José Eduardo havia postado, doutor em teologia moral da nossa diocese, o nosso clero. Ele havia postado no seu perfil alguns anos atrás. Um post muito bom, muito completo, e a diocese transformou ele em pequenas artes e colocou no seu perfil. Tem lá uma série de penitências que nós podemos fazer. As penitências morais, as penitências gastronômicas, as penitências espirituais. As gastronômicas, por exemplo, se é pela boca que a gente tem que se educar, tem gente que oferece a Deus uma penitência gastronômica. Toma café sem açúcar lá aos 40 dias. Tem gente que já toma sempre, né? Eu já não consigo. Café sem açúcar seria uma boa penitência para o padre. Uma pessoa que toma muito refrigerante, ela se priva do refrigerante. Eu já vi gente que se privou de açúcar os 40 dias, que não comeu nenhum doce. Tem gente que não come carne os 40 dias. Tem gente que não põe a mistura, come apenas o arroz e o feijão. Tem gente que coloca no prato alguma coisa que não goste de comer. Tem lá arroz, feijão, um filé de peixe e um jiló. Aí a pessoa põe um jiló dentro do prato durante o tempo da quaresma. Seria aí outra cruz para mim. O padre não come nem jiló nem berinjela. Estou revelando aqui para vocês. Então, as penitências gastronômicas. As penitências morais, de fazer mais silêncio. Tem gente que, por exemplo, tira o travesseiro. Tem gente que, se desce num ponto, desce em um ponto antes para caminhar um pouco mais. Gente que levanta meia hora mais cedo. Cada um vai sabendo e discernindo aí a luz do Espírito de Deus onde o calo aperta. Sempre a sua penitência é chamada a ser relacionada àquilo que você tem mais dificuldade em lidar. Se é, por exemplo, as redes sociais. Muito interessante, tem gente que fica os 40 dias sem acessar as redes sociais. É muito interessante, que corta aí o Instagram, corta talvez o WhatsApp. Cada um sabe de si, pode fazer aí esse discernimento, essa penitência de acordo com aquilo que mais lhe é o espinho na carne. Então tem o jejum, a oração. Nós somos convidados especialmente a rezar mais durante o tempo da quaresma, a rezar mais do que nós já estamos habituados. Existem diversas iniciativas feitas pelos canais de comunicação católicos, pela nossa própria diocese. Vamos ter aqui ao vivo todo dia na RCO, a partir do dia 10 de março, a novena de São José. Mas todos vocês certamente conhecem, né, as iniciativas que são feitas pelo Frei Gilson. Eu sei que a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, ele vai dar início ao retiro quaresmal, sempre às 4 horas da manhã, com a oração do Santo Rosário, muito louvável, a iniciativa do Frei Gilson, o Rosário, a pregação, a Santa Missa, muito bom. Então, nós somos convidados a rezar mais do que nós já estamos habituados. Rezar o Santo Terço todos os dias. Faça esse propósito, começa agora, porque muitos hábitos que são iniciados agora são perpetuados depois. Uma pessoa, por exemplo, que ela consegue ficar aí os 40 dias sem tomar refrigerante, ela tem esse vício, depois dos 40 dias, depois da Páscoa, ela vai naturalmente conseguir se educar para diminuir a apetência dela, o apetite dela pelo refrigerante. Uma pessoa que comece agora a ler o Evangelho todo santo dia,
fazer esse propósito de na quaresma ler o Santo Evangelho todo santo dia, depois que terminar a quaresma, na Páscoa, isso vai ter virado um hábito. Rezar o terço todo dia, ou também, se você tem condições, comunhão diária, missa diária, olha que interessante. Principalmente quem trabalha em regiões centrais, quem mora perto de paróquias de igreja de centro, eu aqui pela minha paróquia mesmo, pela catedral. Faça um propósito, não sei, tem missa 7 da manhã, missa meio-dia. Você que trabalha, geralmente essas missas nas igrejas de centro, missas semanais, elas são missas bastante objetivas, são missas de meia hora. Porque ou quem participa é quem está indo trabalhar, ou, por exemplo, se a missa é meio-dia, participa quem está em horário de almoço. Aí é meia hora, 30 minutos cravados, são 30 minutos cravados de Santa Missa. Já pensou se na quaresma você conseguir iniciar o hábito de comunhão diária, de missa diária, como isso vai ser louvável? Chegar e ouvir a liturgia da palavra, não é só comungar. Tem gente que vai para a missa diária só para comungar e não quer escutar a palavra. Não, a gente comunga do pão da vida, que é oferecido pela igreja em duas mesas, a mesa da palavra e também a mesa da Eucaristia. Então, já pensou se você conseguir fazer o propósito da missa diária, começar aí na quaresma, depois isso se torna um hábito de ser alimentado todo dia pela presença do Senhor na Eucaristia e na sua palavra. E também o último tripé, a última parte do tripé, perdão, é o tripé da caridade ou da esmola. Oração, jejum e esmola. Esmola, caridade, a fé sem obras, ela é morta. Vai dizer o apóstolo São Tiago. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostro-te a minha fé pelas obras. Então a caridade justamente mostra que o amor a Deus e o amor aos outros estão profundamente relacionados. Quanto mais abertos a Deus, mais estaremos abertos aos nossos irmãos. Não podemos dizer que amamos a Deus, mas odiamos os nossos irmãos, ou não olhamos para eles, porque assim seremos mentirosos. Então, a caridade é o amor ao próximo, oferecendo esmola, oferecendo a caridade justamente ao outro. Oferecendo, por exemplo, cestas básicas, eu vou dar um exemplo, né? Cestas básicas em instituições de caridade, ajudando a comunidade, ajudando aos pobres, fazendo o bem a quem a gente não gosta, fazendo o bem a quem não merece, ajudando pessoas que nunca pediram sua ajuda ou não merecem, ou nunca fizeram por onde, pessoas que não possam te retribuir. Isso é a caridade quaresmal. É fazer o bem sem olhar a quem, e fazer o bem sem olhar com perspectiva de devolutiva. Jesus disse ontem o evangelho do dia de ontem era muito, muito bonito, um texto muito rico. Um jovem rico, ele chega até o Senhor Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde para ele: entre no reino de Deus. Entrar no reino e ganhar a vida eterna não são a mesma coisa. Tem gente que acha que é. Ah, padre, mas entrar no reino e ganhar a vida eterna não é a mesma coisa? A gente não vai entrar no reino de Deus? No reino de Deus não se entra somente na outra vida. No reino a gente entra agora. Nós entramos no reino agora porque entrar no reino de Deus é colocar-se sob o senhorio de Deus, colocar-se sob o poder de Deus. E aquele jovem rico, ele não estava no reino de Deus. Jesus disse a ele uma série de mandamentos. Ele falou assim: olha, Senhor, mas todos estes mandamentos eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus disse: no entanto, falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e aí então terás um tesouro nos céus. E aí o jovem fica muito triste e vai embora porque ele era muito rico. Conhecer a lei que me diz o que é certo ou o que é errado não muda o meu interior, não muda o meu coração. O que muda o meu coração é o modo de ser e de viver de Jesus de Nazaré. Aí sim, quando o modo de ser e de viver dele muda o meu coração, aí eu entro no reino. Por isso que para se ganhar a vida eterna, é preciso entrar no reino aqui e agora. Desapegado de tudo. Desapegado de tudo. Desapegado de rancores, ou seja, pedindo perdão. O que é um ato de caridade na quaresma? Pedir perdão, perdoar alguém. Pedir perdão a quem você ofendeu e perdoar a quem você precisa perdoar. Dar o perdão. Dar também a oportunidade da pessoa se reconciliar. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma oportunidade de recomeço. Então, perdoar, resolver coisas que não estão bem resolvidas, parar de falar mal dos outros. Sempre você tem que pegar aquilo que te é mais difícil e aplicar a penitência, aplicar a oração, aplicar o jejum em cima,
para que isso possa, de fato, te mudar. Se você tem dificuldade em falar mal dos outros, né? Você fala muito mal dos outros, que gesto você vai fazer? Fique mais em silêncio. Fique mais em silêncio. Aprenda a elogiar. Ao invés de falar mal, use a boca para elogiar. A boca fala que o coração está cheio. Não sejamos juízes, né? Não sejamos aí pessoas que são capazes de ficar apontando os defeitos dos outros sem olhar para si. O Senhor Jesus disse domingo no Evangelho: você é um hipócrita se olha para o olho do teu irmão para tirar o cisco que está no olho dele, enquanto tem uma trave no teu olho bem grande e você não está vendo. Dizia domingo nas homilias. Tem gente que é especialista em ficar caçando defeito nos outros, mas não olha para dentro de si. Eu até brincava com o povo aqui domingo. Tem gente que fala: ai padre, mas o problema está no meu marido, o problema está nos meus filhos, o problema está na minha esposa, o problema está no padre, está na minha comunidade, está na minha paróquia. Todo mundo tem problema, mas a pessoa lá é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Nela não tem problema nenhum. Ela é santa, o resto é problemático, o mundo é problemático, o mundo dela caiu e ela é uma santa. Meu irmão, minha irmã. Né? Se todo mundo tem problema com a gente, então é hora da gente olhar para dentro de si e perguntar: Senhor, no que eu posso? No que eu devo aí melhorar? Né? Isso também é um ato de humildade. Olhar para os próprios defeitos é um ato de humildade. Então, meus queridos, tá aí a nossa catequese, inicialmente sobre o tempo da Quaresma, falando sobre a oração, o jejum e a esmola. Como nos prepararmos bem para esse tempo santo. Hoje é dia da Sagrada Face. Quem tiver condições, vá à Santa Missa, participe da missa e ofereça sua comunhão, ofereça sua oração do dia de hoje, permitindo e pedindo que o olhar misericordioso da face de Cristo nos ajude a nos levantarmos e nos libertarmos do nosso pecado e nos libertarmos, né, de fato daquilo que nos separa de Deus. Lembremos, o olhar de Jesus a Pedro, Jesus libertou. Agora, a Judas, que não se permitiu olhar pelo Senhor, Judas fugiu, se desesperou e aí acabou tirando a própria vida. Que o olhar de Cristo, diante das nossas faltas, das nossas negações também, como São Pedro o fez, diante das nossas negações, o Senhor nos olhe, para que arrependidos tenhamos aí a capacidade de chorar os nossos pecados e não nos desesperarmos, mas diante da consciência da enormidade deles, nós permitimos ao Senhor que nos liberte, que nos renove, que nos transforme, que nos levante. Tá bom, gente? Quero desejar aqui um excelente dia a todos os que estão aqui, a Camila Santana. Algumas pessoas tiram durante a Quaresma algo que gostam e a cada segundo fala como se estivesse sendo um tempo de sofrimento. É verdade, Camila. Não adianta também tirar uma coisa e ficar: ai meu Deus, eu cortei isso na Quaresma. Tira lá o refrigerante e fica: ai, não posso. Em cada casa que vai visitar fala: ai, não tô comendo porque é Quaresma. Não é para falar para ninguém, isso é penitência. Rosimeire Ferri, adorei o alecrim dourado. Marisa Fernandes, Deus te abençoe. Deus abençoe você e a sua família, você e o Kleber. Cássia Romano, Deus abençoe. Célia Francholi, Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Gente, isso que a Camila falou é muito importante, viu? Não adianta ficar fazendo penitência para ficar se arrastando pelos cantos. O que foi, fulano? Tá com essa cara? Tô fazendo penitência. Não é para falar para ninguém. A penitência é entre você e Deus. Se você se absteve de alguma coisa, faz o seu prato em silêncio e come. Não precisa sair falando para todo mundo: não vou comer tal coisa porque estou em penitência. Falta só fazer uma camiseta ou colocar uma faixa, né, na cara: estou em penitência. Sabe aquele carro de recém-habilitado que põe um adesivo atrás? Motorista recém-habilitado, tenha paciência. A gente só falta fazer assim na Quaresma: estou em penitência, tenha paciência ou tenha dó de mim. Somos nós e Deus. Não é para fazer nada para os outros ficarem com dó, não. Hoje vamos refletir sobre o vício capital da inveja. Ai, ai, ai. Que perigo esse vício capital. A inveja é ao mesmo tempo uma paixão e um vício capital. Como paixão, vai dizer o Compêndio de Teologia Ascética e Mística da Igreja. É também chamado de Tanqueray. É um livro muito bom. Chama-se Compêndio de Teologia Ascética e Mística, da editora Eclésia. Muito boa essa obra. O Tanqueray vai dizer o seguinte: a inveja é ao mesmo tempo uma paixão e um vício capital. Como paixão, é uma espécie de profunda tristeza que experimentamos em nossa sensibilidade
quando observamos algum bem nos outros. Essa impressão vem acompanhada de uma contração do coração, que lhe diminui a atividade e produz uma sensação de angústia. Eu vejo o outro se dar bem e eu me incomodo. Eu fico triste porque o outro está progredindo. Olha que grave. Eu fico triste. A pessoa fica triste porque ela vê o outro crescendo, porque ela vê o outro progredindo. Ela não suporta o fato de o outro ter coisas boas que ela muitas vezes não tem, ou tem tanto quanto ela, mas só ela quer se dar bem. Em suma, a inveja é a tristeza pela felicidade alheia. Padre, a inveja vem de fora. Não. A inveja ela pode morar dentro da sua casa. A inveja pode morar, às vezes, muito próxima a você. Certa vez um casal veio se aconselhar comigo. Padre, já perdemos 3 vezes a gravidez. 3 gestações que foram perdidas. Na atual gestação, eles estavam gestantes de gêmeos. Um esposo, uma esposa. Padre, nosso casamento está gestante aí de gêmeos. Só que diante de 3 gestações perdidas, a gente está um pouco relutante em falar para alguém, em noticiar a família, noticiar os amigos sobre essa gestação. E até agora é a gestação que mais durou, estava entrando aí já no 5º mês. O que o senhor acha? Ninguém tinha falado nada, eles não estavam na pandemia, não estavam tendo contato com a família. A gente está muito ressabiado. Eu orientei, olha, realmente, vocês fazem bem, esperem um pouco mais, porque às vezes felicidade muito exposta é felicidade invejada. E nem sempre a inveja vem de fora. Às vezes a inveja vem de quem está do nosso lado. A inveja pode vir de um parente, a inveja pode vir de um amigo. Amigo de verdade não é aquele que está com você nas tristezas. Amigo de verdade é aquele que sabe suportar a sua felicidade. Tem amigo que não sabe suportar a nossa felicidade. Que diante da nossa felicidade, a pessoa vai se sentir gananciosa, vai se sentir incomodada. Eu refleti esses dias sobre isso com um grande amigo, o Padre Tiago. A gente estava lendo sobre isso, né? Sobre suportar a felicidade do outro. Amigo de verdade suporta a felicidade do outro. Nem sempre a inveja vem de fora. Às vezes a inveja vem de dentro de quem está muito perto da gente. Por isso, cuidado para quem você abre a sua vida. Felicidade exposta demais é felicidade invejada. Nem tudo aquilo que você vive, nem tudo aquilo que você compartilha de felicidade com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, deve ser postado. Gente, quando você posta a sua particularidade demais nas redes sociais, você abre a sua intimidade para que outras pessoas possam ter acesso. E nem todo mundo que olha para a nossa vida, para a nossa intimidade, quer o nosso bem, não. Então, por isso, cuidado em ficar abrindo demais a intimidade, em ficar abrindo demais, especialmente a vida familiar. Tem gente que posta foto de bebezinho. Não poste foto do seu filhinho recém-nascido, não. Às vezes isso pode ser bem perigoso. Toda felicidade exposta demais, ela atrai inveja. Quando você joga coisa demais em uma rede social, tem gente de todo tipo vendo. Trabalhei com um padre muito santo da nossa diocese, o padre José Maria Falco, e o padre José Maria dizia, quando eu era seminarista, meu filho, tem gente que tem o olho ruim. Tem gente que tem o olho ruim. Não pode ficar mostrando as coisas demais, não. Aí um santo homem, um abraço para ele, me ensinou demais e ele está certíssimo. Então, cuidado, né? A inveja é um pecado que é como se fosse uma soda cáustica que vai corroendo a pessoa por dentro. Então, a inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é uma tendência a entristecer-se com o bem alheio, como se fosse algo que atingisse a nossa superioridade. Muitas vezes, ela vem acompanhada do desejo de ver o próximo privado do bem que a colocou. A pessoa não consegue ser promovida. Ela tenta uma promoção a todo custo. Ela está lá na empresa já há 30 anos. Mas aí entrou um camarada que está há 10 e conseguiu a promoção. O invejoso vai rezar para que aquela pessoa faça alguma porcaria no trabalho e seja demitida. Entende? Justamente o que está falando aqui. É o desejo de ver o próximo privado do bem que a provocou. Seu vizinho, seu cunhado, sua irmã comprou um carro. Aí você cutuca seu marido. Olha lá, a fulana comprou um carro. Tem gente que reza para o carro da outra estourar o pneu, para a outra bater. Deseja que a pessoa não tenha o carro, né? Ou às vezes é o caso, como eu falei agora há pouco, gente, o caso de gravidez. Entende? Às vezes
A pessoa anuncia com toda a felicidade do mundo. Às vezes quem está perto, dependendo do coração, a pessoa pode desejar N coisas para você. Não quero nem pensar nisso. Então, muitas vezes, a inveja, além de ser o entristecimento, a tristeza pela felicidade do outro, corriqueiramente a inveja, ela vem acompanhada com o desejo de ver o outro privado do bem. O outro está feliz. O invejoso vai desejar, não apenas vai ficar triste por ele porque ele está feliz, mas também vai desejar vê-lo privado daquele bem. Então veja como isso é perigoso. Como eu falei para vocês, a inveja ela vai corroendo por dentro. Não é só ficar triste porque o outro está feliz, mas é também desejar que o outro se lasque. Entendeu? Com perdão da palavra, é isso. Desejar que o outro seja privado daquele bem. Eu estou falando sobre a inveja hoje porque a inveja ela procede diretamente do pecado da soberba, do orgulho, que foi o primeiro tema da nossa catequese. A inveja procede do orgulho que não tolera superiores e nem rivais. Quando alguém está convencido da própria superioridade, entristece-se ao constatar que há alguém que tenha boas obras ou melhores qualidades do que as suas, ou pelo menos alcançam maiores triunfos. Os principais focos da inveja são as qualidades reluzentes. Todavia, entre pessoas sérias também pode ocorrer com qualidades sólidas e até mesmo com virtudes. Olha o que está escrito aqui no Tanqueray. Os principais focos da inveja são as qualidades reluzentes. Às vezes a pessoa não está fazendo nada. Simplesmente pelo fato da pessoa existir, ela incomoda os outros. Tem gente que é assim. Quando Deus te deu algum dom, se Deus te deu alguma coisa, se Deus te deu algum carisma, pelo simples fato de você viver e existir, vai ter quem se incomode. Tem gente que fica o tempo inteiro vidrada em cuidar da vida alheia. Né? Você está vivendo a sua vida, a pessoa está longe de você, mas onde ela está sabendo o que você está fazendo. Onde ela está tecendo coisas para te criticar. Ela está te vigiando, ela faz fofoca sobre você. A melhor coisa que a gente tem a fazer é não pagar o mal com o mal. Né? Vira as costas, segue a sua vida, anda. Não tema, como vai dizer aquele canto, né? Não tema, segue adiante e não olhes para trás. As qualidades reluzentes são os principais focos da inveja. Quando o outro tem em si uma qualidade que eu não tenho. Ou quando o outro é bom. O outro é um bom profissional, a outra é uma boa mãe, o outro é um bom pai, a outra é uma boa esposa, é uma boa coordenadora, o outro é um bom padre. Então se eu não sou, então eu vou me incomodar, eu vou desejar que o outro, que nada possa ofuscar o meu brilho. Eu vou desejar que o outro não seja bom, para que justamente ele não ofusque aquilo que eu tenho de bom. Ninguém pode ser melhor do que eu. É o caso do alecrim dourado, né? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, as qualidades reluzentes, muitas vezes, são o principal foco de inveja. E a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado para a gente não invejar aquilo que é do outro, particularmente as suas qualidades reluzentes. Esse vício manifesta-se pelo pesar que se sente ao ouvir os outros serem enaltecidos. E então, procura-se atenuar aqueles elogios criticando-os. Um exemplo, uma pessoa é elogiada. Alguém elogia lá uma coordenadora, elogia lá um padre. Fala assim, esse padre prega muito bem. Pode pregar bem, mas tem esse defeito. Às vezes não tem tanta paciência. Eu não gosto da pregação dele, prefiro da do outro. Tal pessoa é uma boa mãe. Nossa, você viu? Sua irmã criou 3 filhos. Eu criei 4. Eu me virei sozinha. É uma incapacidade de sentir o outro sendo elogiado. E vai dizer aqui o compêndio de teologia cética, né? Uma pessoa invejosa, ela sempre quer rebaixar. Ela não suporta ver o outro ser elogiado. Diante de um elogio, ela sempre vai querer criticar. Diante de um elogio, ela sempre são as chamadas pessoas tóxicas. Evitemos as pessoas tóxicas. Elas sempre têm um problema para cada solução. Nunca elogiam ninguém. Elas sempre estão aí prontas para criticar os outros. É o que dizia Jesus no Evangelho de domingo. É como se fosse um fiscal da fé, um fiscal de defeitos, um fiscal das mazelas alheias. Cuidado, que quem acusa demais, quem aponta demais, está sendo amigo do acusador, que é o diabo. No dia de ontem, Jesus não acusou, não acusou as mazelas, os defeitos do jovem. Ele falou assim para ele, vai e vende o que você tem.
Jesus não acusou os pecados dele, porque ele falou assim, Senhor, eu sigo todos esses mandamentos. Obviamente ele não seguia. Nenhum de nós segue todos os mandamentos. A gente luta, mas a gente cai. E o jovem disse ontem a Jesus, eu sigo todos os mandamentos. Jesus sabia que ele não seguia todos, mas Jesus não o acusou. Jesus falou, tudo bem, mas vai, vende tudo que você tem e depois você vai ter um tesouro no reino dos céus. Então, o invejoso sempre vai ter um jeito de ficar menosprezando os defeitos dos outros. A Camila está falando aqui, tem gente que tem inveja até do sofrimento do outro. Às vezes a pessoa está desabafando e o outro começa uma lista de coisas ruins que já viveu. Sim, por isso que o padre está aconselhando, cuidado com quem você desabafa a sua vida. Tem gente que conta para todo mundo, só não conta para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes, né, os outros sabem das coisas da nossa vida antes de Cristo. A gente contou para todo mundo e aí depois de contar para todo mundo, aí vai falar para Cristo. Vamos orar que o inimigo está furioso, padre. Vamos lá rezar que o inimigo está furioso. É claro, você contou para todo mundo a sua vida, menos para Cristo. Na hora da tribulação, vai dizer o apóstolo São Paulo na carta aos Filipenses, não vos inquieteis com nada, mas na hora da tribulação, dobrai os joelhos e apresentai tudo a Deus em orações, súplicas e ação de graças. Na hora da inquietação, não é para falar para o primeiro que está na sua frente. Como diz o nosso bispo, uma vez eu partilhei uma situação com ele, e ele falou assim para mim, meu filho, ponha tudo no sacrário. Ponha tudo no sacrário. É a melhor coisa que a gente faz. Pôr tudo no sacrário. Tudo no sacrário. Dizia São João Bosco, quem quer muitas graças, vai muitas vezes ao sacrário. Melhor lugar para a gente desabafar é a gente chorar as nossas penas, chorar nossos desafios nos pés do Senhor Jesus. Às vezes você vai contar a sua vida para alguém, você conta lá, aconteceu isso comigo. Aí a pessoa até nisso vai se mostrar superior. Tá passando por isso? Eu venci 3 doenças, criei 7 filhos, era desempregada, eu não tinha estudo, eu não tinha não sei o que. Tá passando por isso? Já venci coisa pior. E isso aí não é nada, como é triste quem desdenha do sofrimento dos outros. Tem gente que tem inveja até do sofrimento alheio, que diante do sofrimento alheio vai se mostrar superior. Vai dizer, você passou por isso e já passei por coisa pior. Cada um sabe, né, onde lhe dói. Minha avó tem uma frase que diz justamente o seguinte, a saúva sabe a folha que corta. Outro ditado que ela fala é, quem tem seus olhos fundos começa a chorar cedo. Cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Então a gente não desdenha do sofrimento alheio. Muitas vezes, meus irmãos, confunde-se a inveja com o ciúme. Portanto, eles dois são coisas que são totalmente distintas, diametralmente opostas. O ciúme consiste em um amor excessivo do próprio bem, acompanhado do temor de ser privado dele por outros. Aí o Tanqueray aqui dá um exemplo. Por exemplo, alguém era o primeiro do seu curso, mas percebeu os progressos de um colega de estudo e teve ciúmes porque temeu perder o primeiro posto. Outro, alguém possui a afeição de um amigo, mas começa a temer perdê-la em razão da disputa com um rival e sente ciúmes. Outro ainda tem uma grande clientela e receia que ela seja perdida em razão de um concorrente. Assim surge um ciúme. Eu tenho uma coisa boa e eu tenho medo de perdê-la em razão de alguém que apareceu e que é bom também. Assim surge o ciúme que muitas vezes abunda, vai dizer o Tanqueray, entre profissionais, artistas, literatos, escritores, entre todo mundo e às vezes até entre sacerdotes. Em resumo, somos invejosos dos bens dos outros e ciumentos do nosso próprio bem. Malícia da inveja. A inveja é um pecado mortal por natureza, porque se opõe diretamente à virtude da caridade, que requer que nos alegremos com o bem alheio. Quanto mais importante for o bem invejado, mais grave é o pecado. Gente que inveja a família alheia, gente que inveja o casamento dos outros, gente que inveja os filhos dos outros, gente que inveja a profissão do outro, o sucesso do outro. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, ter inveja dos bens espirituais do próximo, ou tristeza porque progride na virtude, ou por seus triunfos apostólicos, é um pecado muito grave.
Isso é verdadeiro somente quando esses impulsos de inveja são plenamente consentidos. Muitas vezes, no entanto, não passam de impressões ou sentimentos irrefletidos, ou pelo menos pouco refletidos e pouco voluntários. E nesse último caso, o pecado é apenas venial. Agora vamos para os efeitos da inveja. Por isso que o Padre estava dizendo que a inveja, ela é como se fosse uma soda cáustica que corrói por dentro. O que é a inveja? Por isso que a inveja é pecado capital. Lembra que eu disse há 15 dias atrás? Um pecado capital, ele é um pai e mãe de outros, né? Ele em si gera outros. Então a inveja suscita sentimentos de ódio, ficamos dispostos a odiar aqueles que invejamos, ou temos ciúmes e, como consequência, a falar mal deles, denegri-los, caluniá-los e desejar-lhes o mal. Eu invejo alguém, então o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar em desgraçar a vida do outro, porque tenho inveja. Olha que perigo. É cheio de gente assim. Cuidemos para que nós não sejamos os primeiros. O invejoso, o pecado da inveja, tende a semear divisões, não somente entre estranhos, mas também nos seios das famílias. E aqui nós lembramos do exemplo. Lembram de José, dos 11 filhos de Jacó? José era o filho mais novo, né? E José foi invejado pelos seus irmãos, porque José era o filho de maior afeição do pai. Né? Jacó amava profundamente a José. E os seus irmãos de sangue mataram o animal, banharam a roupa, a veste que Jacó havia dado ao seu filho com o sangue do animal e jogaram José numa cisterna, de modo que ele foi vendido a mercadores de escravos e depois levado para o Egito. Quem tentou matar José do Egito foram os irmãos dele, viu? Por isso que eu estou dizendo aquilo que eu falei agora há pouco no começo da catequese sobre a inveja. Às vezes a inveja não vem de fora, vem de dentro. Essas divisões podem chegar a extremos e ser causa de inimizades e de escândalos. Algumas vezes chegam a dividir os católicos de uma mesma nação com grave detrimento do bem da igreja. A inveja impulsiona a busca imoderada de riquezas e honras. Para superar aqueles que invejamos, entregamo-nos a trabalhos excessivos. Valemo-nos de artimanhas nem sempre leais e com isso comprometemos a honestidade. E a inveja perturba a alma do invejoso. O invejoso não tem paz e nem sossego, enquanto não consegue eclipsar e dominar os seus rivais. E como é muito raro que o consiga, padece de angústia perpétua. Olha que perigo. Olha que perigo. O invejoso padece de angústia perpétua, porque ele não consegue eclipsar, ou seja, tirar o brilho do seu rival e não consegue dominá-lo. Então ele estará o tempo inteiro com o coração corroído pela inveja. Ele pode falar muito bem, ele pode pregar muito bem, ele pode ser um bom profissional, pode ser uma boa esposa, só que é uma pessoa que está constantemente inquieta, porque é ela que tem que ser a boa, ele tem que ser o bom. Ninguém pode ser bom como ele. E aí vai começar a fazer o quê? A vigiar a vida do outro, a cavucar, entendeu? A procurar na fala do outro algum motivo para ver onde que o outro errou, para poder apontar. Hoje em dia isso acontece aos montes, né? É só vocês abrirem as redes sociais. Quantas e quantas vezes as pessoas viram memes, por quê? Por inveja. Corta aí alguma coisa que o outro fez de errado e manda adiante para todo mundo. Nos ambientes de trabalho, às vezes uma pessoa, acontece alguma coisa, todo mundo, o invejoso, sempre é da cabeça do invejoso. Acontece alguma coisa, vamos todo mundo cair de pau em cima, tacando pedra. E sempre tem um cabeça. O invejoso nunca está em paz. Ele sempre está procurando dominar o outro ou eclipsá-lo. E a igreja orienta, né? Quais são os remédios contra a inveja? Aí está aqui, alguns remédios são negativos, outros positivos. Remédio negativo: desprezar os primeiros movimentos de inveja ou ciúmes que se levantam do coração. Esmagá-los como algo vil, do mesmo modo como se esmaga um réptil venenoso. Ou seja, repreender o sentimento de inveja. Na hora que vier a inveja por querer prejudicar o outro, por querer desejar o outro, repete no seu coração: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Distrair o pensamento, ocupando com outra coisa, e logo que a calma voltar,
pensar que as boas qualidades do próximo em nada diminuem as nossas e que, antes de tudo, são um estímulo para que o imitemos. O outro é bom? Louvado seja Deus. Imitemos a Ele. Não queiramos o lugar dele, mas aprendamos a melhorar. Permita que dentro de você possa crescer a virtude. Não tem para quê. Tem gente que é assim, né? Que não está em paz enquanto não destruir o outro. Isso está em todos os meios. Eu não posso suportar que o outro seja melhor do que eu. Se o outro é bom, eu vou ficar o tempo inteiro criticando. E como é ruim. Quem aqui já passou por isso sabe. Quando a gente está diante de uma pessoa invejosa. Você está até bem. Você chega, a pessoa começa a te colocar para baixo, a te humilhar, a te fazer de poeira. Tem gente que tem o prazer de ver os outros assim, ficando para baixo. E a gente sai só o pó da rabiola, a gente sai só os caquinhos, né? Você está na presença de uma pessoa que sabe que tem inveja de você, até o olhar dela, o modo dela falar com você, as palavras dela em relação a você são diferentes. Saem como veneno de naja cuspideira. Onde estávamos? Aqui. Entre os remédios positivos, há dois muito importantes. O primeiro decorre da nossa incorporação em Cristo. Em virtude desse dogma, ou seja, do fato de sermos incorporados em Cristo, somos irmãos, membros de um corpo místico cuja cabeça é Cristo. E tanto as qualidades como os triunfos de um membro afetam os demais. Assim, em vez de ficar tristes com a superioridade de nossos irmãos, devemos nos alegrar conforme a bela doutrina de São Paulo, lá em Romanos 12, 15 a 16. Porque eles contribuem para o bem comum e até mesmo para o nosso bem particular. Se forem virtudes, o que invejamos, em vez de ter inveja ou ciúmes, o que muitas vezes acontece por sugestão do diabo e do amor próprio, devemos nos unir ao Espírito Santo de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, honrando nele a fonte dessas virtudes e pedindo-lhe a graça de ser partícipes delas e com elas comungar. Vereis então o quanto essa palavra vos será útil e proveitosa. O segundo meio é fomentar, fazer crescer em nós o louvável e cristão sentimento da emulação, que nos move a imitar e até mesmo superar, com a graça de Deus, as virtudes do próximo. Um exemplo disso, as virtudes dos santos. Para que existem os santos de nossa devoção? Para que nós imitemos. Para que imitemos as virtudes deles, para que imitemos aquilo que eles têm de bom. A gente olha para Nossa Senhora, queremos fazer o quê? Imitar as virtudes dela. Hoje, por exemplo, proliferou-se por aí, né? Louvado seja Deus, a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Um consagrado a Nossa Senhora é chamado a imitar as virtudes da Virgem Maria. Quem tem devoção com São José, né? Hoje começa o mês de março, devoção com São José. Nos leva a imitar as virtudes de São José. Quais são as virtudes de São José? Confiar em Deus, ser um homem do silêncio, ser um homem viril, ser um homem forte, um homem que honrou a família, que lutou por ela, que protegeu sua esposa, que educou o seu filho. Um homem que ensinou Jesus a ser homem, a ter a virtude da masculinidade, porque Jesus aprendeu a ser homem com São José. Ele aprendeu a sua humanidade com São José. Com a Virgem Maria, porque eram as mulheres que tinham a função pedagógica. Com a Virgem Maria, Jesus aprendeu a amar Deus, a chamar a Deus de seu Pai, aprendeu a ler as Escrituras Sagradas, aprendeu os costumes da religião, e com São José, Jesus aprendeu sua virilidade. Então, um homem que seja devoto de São José imita suas virtudes. Alguém que seja devoto de São Sebastião, Santa Luzia, Santa Cecília, Santa Rita de Cássia, uma santa mulher, uma santa esposa, Santa Mônica. Então, a gente aprende as virtudes deles e cresce com elas, né? Para distinguir-se da inveja, a emulação, ou seja, o fato de querer imitar o outro, deverá ser honesta em seu objeto, ou seja, ter como objetivo não os triunfos, mas sim as virtudes dos outros para imitá-las. E depois, a emulação, imitar os outros, deve ser nobre em sua intenção, não desejando triunfar sobre os demais, nem humilhá-los, nem dominá-los, mas, se possível, ser melhor, para que Deus seja mais honrado e a igreja mais respeitada. E, por fim, a emulação deve ser leal em seus procedimentos, utilizando para alcançar os fins, não a intriga, a astúcia ou qualquer outro meio ilícito, mas o esforço, o trabalho e o bom uso dos dons divinos.
Que o Senhor nosso Deus, misericordioso e paciente, nos ajude a lidar com a inveja e que ela nunca encontre espaço no nosso coração. Se o outro é bom, louvemos a Deus. As qualidades do outro são sempre suscitadas pelo Espírito para o bem do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Não é porque o outro tem carismas e dons que nós não temos que nós iremos invejá-los. Porque a cada um o Espírito deu dons e carismas próprios. Não há por que invejar aquilo que é do outro, sendo que o Espírito também deu a você dons e carismas. A gente pode vencer a inveja, como disse agora a Santa Igreja, vencemos a inveja através da virtude da emulação. Pego aquilo que é de bom do outro e imito, não para o meu próprio engrandecimento, mas para a glória de Deus e o bem de toda a igreja. Lutemos contra a inveja, lutemos contra ela e contra todos os pecados que ela suscita. Que o Senhor nos ajude a termos um coração manso e humilde. Quando vier a inveja, quando vier alguém semear em nós a inveja, você viu fulano? Você viu Beltrano? Você viu que ele está com um carro bom? Nossa, você viu isso? Você viu que foi promovido? Você viu que conseguiu aquilo? Repreendamos. Não permitamos que entre no nosso coração e saia pela nossa boca aquilo que não vem de Deus. Repito, 2 oraçõezinhas para nos acompanharem ao longo dessa quaresma. Oração do abandono e ladainha da humildade. Oração do abandono, do Beato Carlos de Foucault, que vai ser santo agora, e também a ladainha da humildade. A Perpétua perguntou: Padre, como conviver com o invejoso? E o Maurício: Padre, como devemos combater o invejoso sem ofendê-lo? Rezando por ele. Rezando por ele. Reze por si e reze para que Deus te proteja da inveja dele. A gente não se preocupe. Às vezes o invejoso faz barulho, o invejoso quer o nosso mal, o invejoso quer destruir a gente baqueia, a gente fica triste, a gente fica ofendido, mas a melhor coisa é dê as costas e continue seguindo o seu caminho. Quando queriam jogar Jesus pelo precipício, porque ele disse que hoje, porque tinha se cumprido sobre ele a passagem da Escritura de Isaías que falava: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou. Quando Jesus disse que hoje tinha se cumprido aquela passagem da Escritura, que naquele dia tinha se cumprido a passagem da Escritura, os fariseus, o pessoal que estava ao redor dele, ficou com inveja e queriam jogá-lo do precipício. O que Jesus fez? Passou pelo meio deles, com soberana calma, como dizia Bento XVI, e continuou o seu caminho. Palhaço só faz show enquanto tem plateia. A melhor forma de lidar com os invejosos é não retribuindo o mal com o mal. Viva a vida, vivamos a vida, não sejamos invejosos, e se somos objeto de inveja, vivamos bem a nossa vida. Entrega tudo na mão de Deus, entrega tudo no sacrário. A melhor forma de conviver com o invejoso, rezando por ele. Pague o mal com o bem. Viva a sua vida sem se incomodar no barulho. Coloca tudo na mão de Deus. Deus toma conta das coisas. A pessoa invejosa trai? Sim. Sim, claro que trai. É muito corriqueiro que isso aconteça. Você deposita a sua confiança. Se a pessoa que está do seu lado ela é invejosa, ela não vai honrar a confiança que você depositou nela. Ela pode trair, ela pode estar suscetível à traição. Márcia Aparecida, como sempre, sabe as palavras. Padre, gratidão na sua bênção. Deus abençoe cada vez mais. Amém. Meus irmãos, peço que todo mundo, somos em 44 pessoas. Todo mundo que está assistindo, dá uma curtida. Dá uma curtida no nosso programa, porque aí a publicação pode chegar a mais gente, tá bom? Se todo mundo que está aí assistindo der uma curtida, o alcance da publicação chega mais longe e aí mais pessoas ao redor, ao longo do dia, no começo dessa quaresma, vão poder assistir bem, vão poder se preparar bem para esse tempo santo que vai começar no dia de amanhã. Olhemos para dentro do nosso coração, façamos essa faxina e que a inveja nunca encontre espaço dentro de cada um de nós. A todos vocês, uma santa quaresma, que o Senhor nosso Deus se digne abençoar e proteger a cada um. Com Cristo Jesus, vamos para o deserto, que o Espírito de Deus nos fortaleça, nos proteja da luta contra o mal, que seja um dia de jejum e abstinência que nos leve a crescer mais na intimidade com o Senhor. Penitência entre você e Deus, não saia dizendo para todo mundo. Se vai fazer jejum, não saia falando para todo mundo, é entre nós e Deus. Tá bem, meus irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe e proteja a cada um de vocês. Rezem pelo Padre, o Padre reza
por cada um de vocês. Depois, se ficou alguma dúvida dessa catequese, alguma coisa com relação ao pecado da inveja, a gente vai acompanhando isso depois. Um abraço, irmã Letícia, um abraço, Ronaldo Takehashi, lá de Biúna, Deus abençoe, Ronaldo. Helenice Silva, Rosana Furtado, Egri Estefânia Labuda, um abraço a você e Paróquia Santa Gema. Juliana Cassimiro, missionária de Jesus Sacerdote, missionária leiga de Jesus Sacerdote. Renata Osório, minha paroquiana, minha amiga, Deus te abençoe. Cássia Romano, Deus abençoe, obrigado pelo seu carinho. Um abraço e uma bênção a você, José Luiz. Letícia Costa, Darlene Pellicer, Graça Alves, Deus abençoe e proteja você, minha amiga. Muito obrigado pelo seu carinho, sempre para comigo. Julieta Cristina, Rosimeire Ferri, Eunice Bádio, Letícia Costa pede a bênção, Deus abençoe. Isabel Perinho, uma Santa Quaresma. Doutora Margarete Lima, também de Biúna, Deus abençoe. Muito carinho por vocês. Muito obrigado. Nossa Senhora nos proteja e nos abençoe ao longo da quaresma. Um abraço aqui para Flávia Ferracini, lá de Biúna. Lucinéia Lessa, Maria José Moreira. Quanta gente boa, gente. Muito obrigado. Então, passe adiante, compartilhe. Todo mundo que assistiu, compartilha a nossa live para que a gente possa, então, espalhar para mais pessoas, né, nessa catequese que nos leva a preparar-nos bem para a quaresma. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, heredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos rezar agora, então, juntos, a oração do abandono do Beato Carlos de Foucault, para a gente poder começar bem essa quaresma, abandonados e entregues nas mãos de Deus. Meu Pai, eu me abandono a Ti, faz de mim o que Te agradar. Não importa o que faças de mim, eu Te agradeço. Estou pronto a tudo, eu aceito tudo. Tomara que a Tua vontade se faça em mim, em todas as Tuas criaturas. Eu não desejo nada mais, meu Deus. Eu coloco minha alma entre Tuas mãos. Eu Te dou, meu Deus, Te dou a minha alma com todo o amor do meu coração, porque eu Te amo, e que é minha necessidade de me colocar em Tuas mãos, sem medida, com infinita confiança, pois Tu és meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre cada um de vós, vossas casas e famílias, alegrias e tristezas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, na sagrada face do Senhor, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Boa quaresma para vocês. Fiquem na paz do Senhor.